Olá, flores, olá, cravinhos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Rosângela, sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil, 45 anos, muito feliz. E vou pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, deem os likes, compartilhem os vídeos e não se esqueçam de ativarem o sininho de notificação, porque é muito importante a cada vídeo que eu colocar aqui, o YouTube irá avisá-los. Flores, esse vídeo de hoje, como ontem eu recebi um comentário até gigantesco do irmão Thiago Panzarini, ali dos Estados Unidos, e eu prometi a ele que o responderia em vídeo, nesse vídeo. Porque, flores, cravinhos, eu sou um tipo de pessoa que eu tenho esse cuidado de ler todos os meus comentários. Eu sei que muitos youtubers aqui não têm esse capricho, porque para eles só valem mesmo inscrições, visualizações, e muitas vezes não estão nem aí para tirarem um tempinho a responder os inscritos, e a gente tem que ter respeito pelos nossos inscritos, porque se não fosse Deus primeiramente e todos vocês aqui, eu não estaria com quase 19 mil inscritos. Isso eu devo a Deus primeiramente, pela força que Ele me dá, porque já passei por esse quase não, já foram 5 anos, muitas tristezas aqui no YouTube, perseguições, calúnias, xingamentos, mas quando todas as vezes que eu adentrei dentro da congregação cristã no Brasil, Deus renovou as minhas forças e Deus falou: continue pregando o meu amor, não é para desistir. E o Senhor falou numa palavra: você já é valente, que eu tenho meu sobrenome Valentim, mas vou dobrar o espírito da valentia. Continue pregar o meu amor. Então, flores, é com muito amor que mais um vídeo que eu tô gravando, e a pergunta que o Thiago Panzarini ele fez para mim no vídeo de ontem, e eu respondi a ele que eu o responderia no vídeo, olhando no olho, porque eu gosto de falar com as pessoas olhando no olho, viu, Thiago? Primeiramente eu quero saudá-lo com a paz de Deus. E vamos à pergunta. Minha pergunta para você, Rosângela. A igreja, entre parênteses, ele colocou denominação, fecha parênteses. 100 pessoas, o que seria na sua concepção? Para de passar pano para as coisas erradas. Fale a verdade. Deus, não. Quem forma a igreja, ele colocou entre aspas, ele colocou aspas, são os membros. No caso do ditador de Campinas, ele referiu-se ao servo de Deus, o ancião Wildebrando, que usou aquelas duas frases que eu achei muito errada. Vou voltar. No caso do ditador de Campinas, ele é um membro por ter carteirinha. E ele sim representa a instituição. Eu e você não somos membros, abre parênteses, judicialmente, fecha parênteses. Mas sua análise está melhorando. Você mesmo no começo do vídeo fala da CCB porque é o que você conhece. Aí ele pôs uma carinha, um emojizinho chorando. Aí vem me criticar
Por isso, no mesmo vídeo você mostra a sua incoerência, mas está melhorando. Bom, eu agradeço por você sentir que eu estou melhorando. Bom, primeiramente eu quero explicar às pessoas que estão me assistindo agora o que o Thiago Panzarini quis dizer, irmã Rosângela, quando ele escreveu assim: aí vem me criticar por isso? Flores, nesse vídeo, quem quiser saber, nesse último vídeo que eu coloquei, eu joguei uma frase ali para pegar, joguei a isca, e o Thiago pegou a isca. Então vocês vão assistir o vídeo, façam suas análises novamente e vocês vão entender por que a braveza do Thiago Panzarini. E vamos à resposta, né, Thiago? Porque toda pergunta merece uma resposta. E como eu prometi a você que eu daria essa resposta no vídeo, bora lá. Você perguntou a igreja, uma denominação, 100 pessoas, o que seria, na minha concepção? Um prédio, muitos tijolos, arquiteturas, prédio levantado, 100 pessoas dentro, torna-se um monte de, como eu posso dizer, aí tem a palavrinha certa, mas sumiu agora. É algo assim que não tem assim graça, né? É a mesma coisa, Thiago. Aqui, ó, está um corpo terreno, aonde chegou o tempo certo, ele tomba, ele vai para a terra, onde a terra vai comer. O que seria desse corpo aqui se dentro dele não existisse essa alma a qual nós temos que dar conta a Deus? Tiago, todos nós sabemos que nós verdadeiramente somos a igreja de Jesus Cristo. Por quê? No momento do batismo, ele fez morada em cada coraçãozinho. No meu coração, no seu coração, no coração da tua parentela. Quantos corações aqui que o Senhor fez morada? Então, Tiago, a partir do momento em que o Senhor está aqui, ó, fazendo a morada nesse coração, o corpo reage. O corpo sente a necessidade de clamar. O corpo sente a necessidade de buscá-lo. Então, uma igreja sem membros é simplesmente um monte de tijolos amontoado um em cima do outro e não significa nada. Agora, Tiago, eu não sei por que você fez essa pergunta. Eu creio que hoje você já não está mais na congregação. Você, no vídeo que você gravou ontem, você falou porque eu sinto em você, Tiago, uma pessoa egocêntrica, uma pessoa altiva, e eu tenho certeza nos céus que você não está no ministério hoje porque você não deixou o nosso Deus te guiar. Você passou na frente de Deus. Você quis ser mais que Deus. E torno a dizer aqui, todo homem que passa na frente de Deus, eu falei no vídeo passado, que não deixa Deus o guiar, não permanece nesse caminho santo. Porque nós temos que ser guiados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo.
A partir do momento que a gente levanta num púlpito e quer se aparecer mais que Deus, o Espírito Santo afasta. Por que muitos estão saindo das igrejas? Olha o Paulo Júnior, o exemplo que nós tivemos há pouco tempo. Uma pessoa egocêntrica, uma pessoa arrogante, uma pessoa aparecida. Parecia que só ele queria aparecer ali. O Espírito Santo de Deus não. Era ele que ditava as regras. Se é para chegar aqui atrasado, que não venha. Como se fosse ele o próprio Deus. Sendo que Deus, ele não estipula para nós horários. A todo momento que nós formos na presença dele, ele nos ouve. E o homem é diferente. Por isso, Tiago, que muitas renúncias ainda ocorrerão. Muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Que nós possamos orar a Deus e falar: Senhor, permita-nos que façamos parte desse pequeno número dos escolhidos. Porque pós-pandemia, nós estamos enxergando os perfis que aqui estão chegando nessa plataforma do YouTube. Não posso dizer do caráter, que eu não os conheço, mas pelo perfil que demonstram aqui na fala, a gente pode perceber as pessoas que eram ali dentro da congregação cristã no Brasil. E Deus não precisa de homens mestrados, estudados, falas eloquentes. Deus quer homens que verdadeiramente alcance uma alma, que possa buscar aquela alma, resgatar do mundo do pecado. Nós não precisamos de homens estudados, tanto na teologia, quanto na faculdade, em tudo. Deus não precisa. É Deus quem nos capacita. E eu tenho certeza que muitos servos de Deus, que nem leitura têm, quem os guia ali para passar para nós o Evangelho, para passar uma mensagem vinda dos céus, é o Espírito Santo que os guia. Então, uma igreja, um templo sem membros não significa nada. E eu dou o exemplo do corpo. Quantos que hoje em dia o Espírito Santo já se afastou? Porque a carne inchou. A carne quis aparecer mais que o Espírito. Estão hoje perdidos. Aí você vem falar para mim, você teve a coragem de fazer um cálculo ontem, dizendo que no culto que você promove junto com a tua família, 17 mil pessoas te assistem. Glórias a Deus. Se você dentro da congregação não pôde fazer esse trabalho, que Deus te abençoe aí na internet. Mas nós sabemos também que tem muitas pessoas que muitas vezes não estão não estão te buscando para saber se você está passando o evangelho ou não. Estão te buscando para saber o que vai sair da tua boca. Porque Tiago Panzarini, é difícil errar, sabe, quando eu falo aqui, mas Deus sabe por que você não permaneceu como cooperador ali nos Estados Unidos. País esse que necessita muito de homens de Deus. É um país carente. Eu já tive congregado em vários lugares fora do Brasil. Eu já congreguei no norte de Miami Beach, onde a gente via a necessidade ali. Eu já congreguei em Roma, uma igreja pequena. A gente vê a necessidade que é os servos de Deus manter uma igreja fora do Brasil. Porque aqui, Tiago, se nós quisermos congregar hoje, congregar amanhã, congregar de segunda a segunda, aqui mesmo no meu bairro, tem 5 congregações. Então eu posso escolher todo dia uma igreja para congregar.
Ao contrário de vocês aí, que é difícil. A obra de Deus fora do Brasil é muito difícil. E aí o Senhor coloca pessoas para levar esse ministério com maestria, e a pessoa deixa subir para a cabeça, que eu creio que é caso seu, que você até mesmo quando vem falar na internet, você quer saber mais que todo mundo. E não é por aí, Tiago. Todos nós na presença de Deus somos iguais. Desde o ancião ao porteiro, desde o ancião ao faxineiro, a medida tem que ser a altura, um olhando para o outro igualmente. Então você não está na congregação porque eu creio que você se manifestou da forma que se manifesta aqui. Com essa altivez, com essa arrogância, Deus não está nesse lugar. E a respeito de você ter falado aqui do servo de Deus, sempre falo para vocês, cuidado ao abrir a boca, porque o peixe morre pela boca. Você ficou sabendo do caso do irmão Hildebrando, você verdadeiramente não o chamou de racista, mas você, pela sua prepotência, você falou que se fosse você o destituiria do cargo, porque racismo é crime. E como que nós podemos estar apontando a um servo de Deus se nós também temos defeitos? Todos nós temos defeitos, Tiago Panzarini. Aí não parou por aí, entrou no canal do Júnior, porque o Júnior é um tipo de pessoa que tudo chega para ele, as informações. E olha, Júnior, é um recado que eu dou a você, você quer fazer o cursinho de repórter. Repórter não é assim, é a mesma coisa, eu sempre falo, quando o advogado não é bom, eu falo que é advogado de porta de bar. O repórter, para ser um bom repórter, não sei se é necessário uma faculdade, mas o repórter tem que ter a sabedoria de receber um caso, saber de que fonte está vindo esse caso, para não errar. E Tiago, você errou muito quando você entrou na live do Júnior. Você pegou o problema que o irmão veio trazer para o Júnior e você quis detonar o irmão Hildebrando, falando que o irmão usou de má fé, querendo não pagar os direitos trabalhistas para esse servo de Deus. E olha o perigo. Olha, eu assisto a todos os canais dos críticos, mas quando vejo notícias assim, eu não tento colocá-la aqui no meu canal. Porque a gente, para falar aqui, tem que falar com propriedade. Fala a verdade vos libertará. A verdade não fará você gravar novo vídeo pedindo desculpa, como você fez ontem. Porque um advogado te ligou para dizer que o irmão Hildebrando não usou de má fé. Não vou entrar no detalhe, quem quiser ouvir o que o advogado passou para o Tiago Panzarini, assistam os vídeos do Tiago Panzarini. Não vou aqui entrar nesse assunto, porque eu sempre falo, igual o caso que aconteceu do irmão Alarico, eu poderia gravar um vídeo agora, eu tenho fontes, mas tenho que ter aquela certeza de que quando eu abrir a boca, eu possa falar com propriedade. E se Deus permitir que eu grave um vídeo falando do servo de Deus, irmão Alarico, porque eu também já tive em países fora do Brasil, e todas as vezes em Montreal, lá no Canadá, em Ottawa, em Toronto, eu congreguei em Toronto, eles percebem quando tem brasileiros. E eles não vão cantar no francês porque eu não ia entender e muitos brasileiros que ali estavam não entenderiam.
E agora esse servo de Deus, Michael, ter abandonado pela segunda vez o cargo de ancião por conta de um inário que foi deixado de lado para poder o irmão Larico atender na nossa língua? Qual o problema? Todas as vezes que eu tive em Montreal, eu tenho amizade com o irmão Daniel, que é ancião. Hoje ele é ancião de Montreal. Percebia que tinha pessoas do Brasil, vamos hoje fazer o culto em brasileiro. Muitas vezes entravam pessoas para falar no francês também. O dia que eu fui congregar em Montreal, eu chorei, porque Deus deu oração para uma criança na língua francesa. E eu chorei, eu me emocionei. E Deus me deu a última oração para poder, sabe, demonstrar o meu contentamento em ver uma criança louvando esse grande Deus na língua francesa. Então, Tiago Panzarini, não queira comprar as brigas o qual você ouve aqui na internet para depois você não passar vergonha de ter que se retratar, pedir desculpas por aquilo que você fala sem convicção. Então, a respeito de você falar assim, olha, no caso do ditador de Campinas, que é o Hildebrando, que ele quis citar aqui, ele é um membro por ter carteirinha. O que significa eu aqui preocupada com carteirinha? O que eu quero, Tiago Panzarini, é entrar a todo culto que Deus permitir de eu participar, eu ir para louvar o grande Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que tô preocupada com carteirinha, que tô preocupada de negócio de carteirinha. Eu sou feliz por fazer parte dessa obra santa e maravilhosa. Você, eu não posso dizer se é a mesma coisa, né? Porque hoje você fala com a boca cheia que 17 mil pessoas o assistem. E pelo fato de você ter perguntado de uma igreja sem membros, não significa nada. Mas flores e cravinhos, o tempo que nós tivermos aqui nessa terra para louvarmos, para cultuarmos a Deus dentro de um templo, não percamos tempo, porque as portas estão para se fechar. Em Hebreus, eu vou ler para vocês que eu pus em Hebreus no capítulo 10, viu, Tiago? É bíblico, viu? No versículo 25 estão escritas estas palavras: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns. Olha quantos que deixaram da congregação. Antes, admoestando-nos uns aos outros, estando mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Flores, olha quantos que estavam no nosso meio, louvando, glorificando. Aí vocês podem pensar assim, mas esse versículo aí porque falou da congregação? Não, eu busquei, sabe? O que significa congregação? Grupo de pessoas reunidas, louvando a Deus, cultuando a Deus. E o que significa admoestando-nos? Advertindo. Amigável ou benevolamente. Fazer ver. Então, flores e cravinhos, Tiago, eu espero que eu possa ter respondido a sua pergunta. Eu não tô preocupada aqui, sabe, com carteirinha, porque a minha preocupação aqui, Tiago, é ficar firme, é agradar a Deus, é levar o seu amor. Hoje mesmo, cedo, recebi uma mensagem de um garoto que está nas drogas. E falando assim, Dona Rosângela,
Eu preciso de ajuda. Qual igreja que a senhora vai? E eu falei para ele, Ronaldo, eu congrego na Congregação Cristã no Brasil. Mas se sua alma está sedenta, entra em qualquer igreja e abre o teu coração para o Senhor. E Ele vai te responder. Então, Tiago, nós temos que mudar as nossas táticas aqui na internet. Parar de ficar copiando, de ir nos canais. E tudo que você ouve de um canal, você propaga. Erroneamente. E depois tem que vir a público e se desculpar perante a pessoa a qual você acusou. Pare com isso. Ajunta você, sua esposa, seus filhos e busquem verdadeiramente servir a Deus. Não ficar na internet se aparecendo, fazendo cultos para mostrar que você sabe. Ao contrário de que você poderia ter aproveitado a oportunidade que o Senhor deu de estar em cima de um púlpito e levar verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo. Muitos ainda vão renunciar e a gente vai ficar de boca aberta. Meu Deus, nossa, aquele irmão tão usado. É porque a carne está inchando em muitos corações. E vai prevalecer somente aqueles limpo de mãos e puro de coração. Beijo, beijo, flores e cravinhos e até o próximo vídeo.